Boa noite. Deixa eu ver se tem alguém. Soraya. Boa noite, Soraya. Boa noite a todos vocês. Estamos entrando hoje um pouco atrasado, porque o celular hoje deu um problema e só agora que ele resolveu me atender. Soraya, doutor Lúcio já está aí? Me veja aí. Dizem que não é assim, eu não posso falar assim. Produção, doutor Lúcio já está aí? Boa noite a todos, um abraço no coração de todos vocês, uma saudade imensa de cada um do Centro Fraterno de Caridade. E nós estamos aqui mais uma vez, juntos. Veja o som aí, Soraya. Soraya está dizendo que está sem som, veja aí só. Tive um problema no celular, quase que eu não entro. Me responda aí se o som tá bom. Cida, boa noite, Cida. Deixa eu ver aqui o som, como é que tá. Vocês estão me ouvindo bem? Me respondam aí, me sinalizem. Porque o celular hoje deu um problema, quase que eu não entro. São coisas da internet. Então, sinalizem aí para mim vocês. Tá ótimo? Então tá bom. Então agora já estou tranquila. Eu acho que Lúcio Saúde, vi agora. Boa noite, Lúcio. Me desculpe aí a demora. Eu tive um probleminha aqui, mas tá tudo bem. Bem, meus irmãos, como estão vocês? Eu espero que estejam todos bem. Graças a Deus eu estou bem, estou viva. A gente está conseguindo aqui fazer essa live. Se cuidem, porque a situação ainda precisa que nós tenhamos muito cuidado, que possamos pensar, repensar o que temos feito até agora, trabalhar os nossos pensamentos, porque o mundo espiritual nos diz que nós estamos passando por um momento muito delicado da nossa existência, a existência do planeta Terra. E nós estamos nele. É o nosso lar. E ele já não para interagir com o outro. Ver se nós possamos acordar em nós mesmos, para ver se nós conseguimos acordar e olhar o outro como extensão de nós, pois que todos somos um. Essa interação entre nós se faz, embora o nosso individualismo se nos polda de muitas coisas, mas nós fomos criados para o amor. Nós precisamos coexistir, aprender a respeitar o outro, como respeitamos a nós mesmos. Irmãos queridos, o tsunami que estamos a passar é tão necessário como respirar. Acredite em vocês. Acreditem em vocês. É tão necessário. Os meus sentimentos a todos os familiares daqueles irmãos que retornaram ao mundo espiritual. Os meus sentimentos, mas tenho a certeza que eles vivem na dimensão espiritual. E que ninguém, nada, está solto no universo, pois que o amor do Pai a todos nós ampara. Tenha certeza disso. Se cuidem, a vacina está aí, vários tipos de vacina, estão chegando aí de conta a gota, mas vão chegar. Trabalhem os seus pensamentos, porque o seu pensamento se conecta com a frequência que ele alcança. Então, vamos elevar o nosso padrão de pensamento,
para que possamos sintonizar com boas energias e que ela envolva a todos nós. Que Jesus abençoe a todos que estão nessa live. Aqueles que ainda irão ver. Enfim, porque o Mestre Jesus nos fala, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Então, tudo está no contexto. E nós podemos interagir, criar, mudar o que está aí. Que Jesus nos abençoe. Para quem não me conhece, eu sou Iracema Gesele e falo em nome do Centro Fraterno Luz e Caridade. Hoje, dia 11 de fevereiro, estamos aqui e vamos falar, eu estava falando de harmonização, eu vou chamar o nosso irmão Lúcio Souza, que ele é médico, ele é homeopata, ele é médico clínico, homeopata e ele palestrante, expositor, uma pessoa iluminada. Lúcio, chame aí, dê aí uma interaçãozinha para te chamar. Então, vou chamar Lúcio agora, porque a palavra hoje é com ele. Morrendo de saudade de vocês, roxa, mas aguardemos mais um pouco para que a gente possa voltar com segurança e responsabilidade. Cadê Lúcio? Cadê aqui? Nessa hora tem que entrar os óculos. Nossa, meu Luciano está entrando aí. É isso, meu. Sucesso, sabe as palavras, Iracema. Rapaz, tá dando. Eu não sei se é no meu. Eu peço desculpa a você por ter me atrasado. Eu vim aqui com o telefone, mas deu um trabalho que iniciava, mas são coisas da internet, né? E agora, depois dessas palavras, desse preâmbulo aí, que eu já falei, lhe convidei, que você é uma pessoa que eu considero, além do excelente profissional, um ser desperto. E por isso eu peço a você que as suas palavras nos iluminem. Agora é com você, Luiz. Eu agradeço mais uma vez esse convite maravilhoso de estar nessa energia do Centro Fraterno com você, Iracema, com seus guias, com essas pessoas maravilhosas. Hoje a gente foi ver Ana Lídia lá no centro, né, que a gente levou as coisinhas. A gente quer agradecer aqui a Estelinha que trabalhou a semana toda para conseguir aquelas doações e muita gente doou. Muito gratificante. Teve uma pessoa que falou bem assim, olha, tem pessoas às vezes que ficam numa zona de conforto, né? E até podem ajudar e tal. Eu mesmo, na minha muvuca do dia a dia, eu vou lá e quero contribuir. Então você vê o que é a pessoa de boa vontade, né? De querer ajudar. Isso tudo é um movimento que une, né? Que gera essa energia maravilhosa, que a gente tem que, nesse momento, gerar mais energia. Se tiver ruim, gere mais energia. Se tiver pior, gere mais energia. Porque é isso que a gente tem que fazer, gerar energia boa, energia de superação, de fé, de elevação, porque existe um filme muito poderoso, né? É o Todo-Poderoso, né? Tem a versão 1, 2, eu não sei se tem a 3, mas tem uma versão em que a esposa do enviado está lá orando, né? Pedindo para manter a família unida. E aí o Criador, disfarçado de gente, né? Chega para ela conversando e fala assim, vem cá, quando Deus pede paciência, ele simplesmente dá paciência ou ele dá a oportunidade de você ser paciente?
quando você pede que a família fique unida, Deus simplesmente une a família ou ela dá oportunidade para que essa família fique mais unida? Então é o que está acontecendo com a gente, né? A gente pede um bocado de coisa e Deus está dando um bocado de oportunidade. Ele abriu o cofrinho de vez para dar tudo para a gente aí, ó, esses desafios todos, porque com essa pandemia a gente se ressignificou. O brasileiro é incrível, é muito criativo e vai se superando, vai vendo as coisas, vai aprendendo. Tem gente que mantém o padrão do nível do deseducado, né, do levar vantagem, né, tem muita gente assim, né? Nós temos momentos assim, né? Agimos pelo medo e a gente às vezes quer levar vantagem, quer dar um jeito de resolver do nosso jeito. Mas Deus está fazendo o quê? Olha, vamos fazer as coisas mais certas, como manda as leis morais, né? Quem às vezes tem dificuldade de entender as leis morais, existe um livro profundo e simples, chamado Livro dos Espíritos, né? Que Allan Kardec codificou, junto com tanta gente que escreveu aquele livro. E o capítulo grande sobre as leis morais, sobre as leis espirituais, aquilo se a gente puder todo dia ler para entender como funcionam as leis. Ali só tem algumas leis, né? Talvez aquelas que eles tenham querido trabalhar com a gente já há mais de 200 anos. A gente conhece muito do Oriente, a lei do karma, e a gente ainda tem muitas dúvidas sobre a lei do karma. O karma é simplesmente a manifestação de que é você quem está agindo. Então, quando você está agindo, existe um retorno daquilo que você está fazendo, né? Você vai andando em direção ao lugar, você vai estar naquele lugar, você não vai estar em outro. Você resolve ficar sentado, deitado ou em pé, você vai estar na sua fisiologia do seu corpo, da forma como você escolheu. Então o karma, ele está dizendo o quê? Que somos nós que estamos no comando, somos nós que estamos fazendo, somos nós que estamos criando e co-criando. E você que está aí, ó, aproveite, coloca o dedinho aqui, ó, nesse aviãozinho, convide mais alguém para vir para essa live aqui, porque a energia do Centro Fraterno, ela vai invadindo o nosso lar, os nossos lares, essa equipe maravilhosa que a gente sente, tem gente que tem a oportunidade até de ver, né? Mas a gente sente essa energia do Centro Fraterno. A gente teve lá hoje aqueles quadrinhos que Iracema pictografou, são maravilhosos, aquela galera ali maravilhosa, né? E ali são alguns. Alguns. Porque existe um intercâmbio. Existe. Né? Lúcio, naquela sala do magnetismo, a energia é muito forte. Mesmo sem trabalho, da forma que a gente está, mas quando você entra ali, principalmente se for dia de você sente até os pelos subirem. A gente, quando fez o tratamento lá em cima, a gente sentia que ali era outra dimensão. Não sei se é a quinta dimensão, uma mistura de várias dimensões, né? Quem não assistiu a última live, que a gente fala muito sobre a transição planetária, a quinta dimensão, depois você volta aí, ou vai no YouTube do Centro Fraterno para assistir. É comprida, né? São 2 horas que a gente conversou, passou rapidinho, foi muito prazeroso. E a gente, quando fazia o tratamento lá, sei lá, 2, 3 anos, acho que 3 anos, né? Não sei. E era uma nave espacial, a gente chegava ali, parece que é outro planeta, você entrava ali, aquele friozinho aconchegante com o cheiro de cânfora, né? Uma coisa assim, de outro mundo mesmo. A gente já chegava ali relaxado, as pessoas com aquele passo maravilhoso, aquela coisa que é difícil de escrever, né? Muito difícil de escrever. Agora só depois, né, que liberarem a cancela para a gente voltar para esse tipo de atividade, né? Talvez até pudesse estar fazendo alguma coisa assim, mas ainda temos que respeitar, porque tem esse sobe e desce, né? E a gente vê novidades não muito boas de cepas novas do coronavírus. Por isso que eu sempre digo,
Cuide da sua imunidade, cuide da sua defesa, não terceirize a sua saúde. No momento que você toma a vacina, a intenção da vacina é que você tenha imunidade àquele micro-organismo, aquele vírus. Mas o tempo está rápido, existe mais de 3.000 coronavírus. Então a gente não tem que ficar acomodado só com a vacina e esquecer a nossa saúde, esquecer a nossa imunidade. A gente realmente, mesmo tomando a vacina, a gente tem que manter a sua nossa imunidade alta, respeitar a pandemia. Porque o coronavírus no ano passado teve aquele, eu chamo de aquela alma grupo, aquela invasão do planeta. Parecia uma sombra miserável, levando todo mundo, morrendo um bocado de gente, né? Deixando as pessoas apavoradas. Então esse miasma gigante que a gente criou para a atmosfera, ele matou a fome, né? E hoje ele está existente. Ele deixou de ser uma onda de destruição para ser uma onda existente. Então a gente vai ter que conviver algum tempo com isso e com outras coisas que possam surgir. Por isso que a gente tem que co-criar vibrações elevadas. E como é que a gente faz isso? A saúde integral, saúde integrativa, a saúde integral, ela é baseada em várias vertentes de várias épocas da história, né? Hoje a gente vê que existe uma pessoa que vive, que tem 70 e poucos anos, chamado Ken Wilber, que trata da visão integral da vida, da psicologia integral, tem vários livros. E tem seguidores cientistas aqui no Brasil nos ajudando nisso, mostrando que coisas que até eu intuitivamente, há anos atrás, nem sabia que ele existia. Eu pensava assim, eu esquematizava dessa forma, eu falava certas coisas até para os pacientes ou em palestras sobre a saúde integral. E aí quando eu vejo o Ken Wilber, que já está aí há mais de 30 anos, que foi um dos criadores da psicologia transpessoal. Em 83 ele deixou e criou a forma dele ver, a forma integral da vida em relação a tudo, a negócio, a psicologia, a educação. Ou seja, em direção a essa nova dimensão da nossa nova existência, a gente está vendo que já a ciência já está mostrando códigos para a gente seguir. As religiões, as filosofias já mostraram isso há muito tempo. Se a gente for lá atrás, em Platão, né? E interessante que quando você vai estudar as obras espiritualistas, esotéricas, aí vê quem Platão depois se transformou, né? A gente fica assim acha muito interessante, né? Que existem várias teorias espiritualistas, a gente entende que pode ser verdade, mas eu necessariamente eu não sei, eu não tenho essa evidência, essa sensitividade para saber disso. Mas você imaginar que alguém como Platão possa ser o Saint Germain, que foi o José, o pai de Jesus, né? Então, existe uma literatura espiritualista mostrando isso. Mas isso são curiosidades. O que importa é o agora, e o nosso agora é o nosso presente divino. Então a gente precisa mesmo dar a nossa parte de contribuição nessa evolução, nessa transição planetária. A gente precisa se envolver com a nossa espiritualidade, do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso ritmo, se possível um pouquinho mais acelerado, porque às vezes a gente é um pouco lento, né? A gente o ser humano, os espíritas espiritualistas, às vezes são meio desunidos. A gente vê nas obras evangélicas, a pessoa parece ser mais unido assim, né? Eu acho que essa coisa do autoconhecimento, da sua conexão, às vezes faz com que as pessoas se sintam um pouco autossuficientes e não entendam que é hora da gente se unir ferozmente na paz, né? De que forma? O dia inteiro a gente sintonizar com coisas que nos elevam. A gente vai ver os problemas, a gente tem problemas, a gente tem dívidas, a gente tem muito problema. Muito problema. Todo mundo tem muito problema. Ótimo. Significa primeiro, agradeça porque você está vivo, você está encarnado. Muita gente morreu, não só por causa do coronavírus, por outras coisas. Então, se você está vivo, agradeça. Isso já é um motivo suficiente para você, chamar mais gente aqui nesse aviãozinho, chame mais gente, né, de quem você gosta,
e para que essa pessoa traga a sua energia boa e sinta essa energia boa do Centro Fraterno através de toda essa conexão que a gente está fazendo. Então é muito importante que a gente primeiro agradeça que você está vivo, agradeça que você não tem certas doenças. Por exemplo, você enxerga, eu uso óculos, mas eu enxergo, poxa, graças a Deus que eu enxergo, eu escuto. Cada um vai ter suas mazelas, né? Seus tropeços, suas limitações, suas doenças, tudo bem. Mas agradeça porque podia ser pior, podia ser pior. Quando você vê, às vezes, um vídeo de uma garota jovem, não sei, 20 e poucos anos, 30, e ela faz tudo com os pés, ela não tem os braços. Ela limpa tudo, dirige, faz tudo com os pés, tudo, tudo, tudo. E vive sorrindo, vive agradecendo. E a gente está aqui inteiro, mesmo cada um com as suas limitações, né, com as suas doenças, mas nós estamos, de certa forma, aqui inteiros, então vamos fazer, no mínimo, vamos começar agradecendo tudo que a gente tem, a nossa família. Por quê? Porque, como Jesus disse, honrai seu pai e sua mãe. E hoje a gente vê a constelação sistêmica, a constelação familiar. Se você que está aí, ó, conhece a constelação sistêmica, coloca aí no comentário, eu conheço, escreva aí, eu conheço. É importante essa interação, porque mais gente vai poder ver esse vídeo, né? Não é não, Marcinha? Márcia Cordeiro falou, verdade. Então, ó, chega aí outras pessoas, junto esqueci o nome dele agora. E aí elabora a constelação sistêmica, né? Significa o quê? É um ramo da terapia psicológica em que você entende que nós temos vários sistemas. Primeiro, nós temos o karma individual, nós temos o karma familiar, e eu lhe digo, como é que eu posso dizer? Eu era um ignorante em relação a esse karma familiar, porque eu via minha mãe mesmo fazer muito Seishonuei, as filosofias orientais, elas honram muito os antepassados. E ela fazia toda aquela Me dê só um questão de... pedacinho aí. Diga. Você não tem karma familiar. Você tem reencontro de amor. Você, Estela, seus filhos, são espíritos afins. E você sabe Graças disso. a Deus. Eu só agradeço. Isso é uma conquista. Por anos e anos. Vou voltar a Jesus. Ninguém sai daqui até pagar o último centavo. Verdade. E o nosso caminho é desenvolver o amor pelo outro. Então, a gente sente que vocês conseguiram harmonia entre vocês. No passado, eu não sei. Eu estou falando do agora. Mas a vida são encontros e reencontros. E nós precisamos nos afinizar até com aqueles que ferimos, para que a gente possa beber dessa fonte de amor. E existe toda uma organização, Iracema, toda uma ciência dos espíritos mais elevados para criar essa matemática para a gente se encaixar, se encontrar, se atrair. Não é só a força invisível das ondas, da força da atração dos átomos. Não, a própria espiritualidade vai empurrando, faz a pessoa se encontrar, faz a pessoa não se encontrar antes da hora. Você falando uma coisa interessante, você imagina que eu morei muito tempo, né, num conjunto dos bancários, e Estela também morou no conjunto dos bancários. A gente morava assim, em linha reta, da minha janela para ela, deve ser o quê? 500 metros. 500 metros. Eu morei lá dos 9 aos 23. Né? Saí de lá casando, né, com ela. E aí o que acontece? A gente nunca se encontrou, ou não se lembra que se encontrou. Nós éramos vizinhos. Eu morava num lugar mais alto, né, que não se encontrava tanto com lá onde fica Vale dos Rios, o bancário lá embaixo.
E nós éramos vizinhos. E a gente não se encontrou antes da hora. A gente se encontrou na hora certa. Né? E ela mandando um beijo, graças a Deus, minha linda. Né? Outro Sou grande, apaixonado por Estelinha. Estelinha. Eu E ela me deu esses também. filhos maravilhosos. Que eu só tenho a agradecer. Mas o karma familiar, ele fala mais até dos seus antepassados do DNA mesmo, né? Seu pai, sua mãe e todos aqueles que vêm antes. E eu, na minha ignorância, eu via as filosofias orientais, como a Seishonue, fazendo muita oração para os antepassados. Eu ficava pensando, poxa, mas para o passado... Eu digo assim, não que eu tivesse nada contra na época, mas eu pensava assim, mas e o agora e o futuro? É porque essa iluminação, essa emanação de energia, de gratidão, de honra, de luz aos nossos antepassados é uma coisa muito mágica para o nosso presente, para eles, para nós que fomos eles também, né? Porque às vezes eu posso ter sido meu tataravô, quem é que vai dizer que não, né? Então, quando a gente faz orações direcionadas aos nossos pais, nossos avós, bisavós e assim por diante, imaginando que aquela fila de antepassados está iluminada, que Jesus está dando, e honrando a eles, e dizendo a Deus que a sua vida ainda vai ser melhor ainda para que você possa honrar tudo aquilo que eles não conseguiram, né, do seu jeito, da sua maneira. Né? Isso tudo tem uma mágica na constelação sistema que ajuda muito todas as pessoas. Né? Então, isso é realmente mágico, a constelação sistema, quando você vê as sessões que as pessoas fazem. Eu digo até o seguinte, Iracema, um dos futuros das práticas no centro espírita vai ser a constelação sistêmica. Ela é até muito sensitiva, porque existe a constelação sistêmica que você faz com os bonequinhos, né? Numa mesa. Mas existe a constelação sistêmica que você faz com as pessoas. E se os espíritas, e talvez o Rossandro Kingsley já tenha falado algumas vezes sobre isso, e outros até, né, que são muitas pessoas hoje na internet falando, se os espíritas começarem a estudar e ver como funciona a constelação sistêmica, e fica aqui a minha sugestão, eu acho que os centros eles vão ter um salto quântico de desobsessão, inclusive até do desbloqueio dos karmas, porque existe o karma individual, existem as provações que são diferentes do karma, né? Por exemplo, você veio com a tendência a beber, então, mas você é uma pessoa que avançou muitas coisas, só que você não tem uma tendência a beber. Se você vacilar, você pode virar um alcoólatra. Então, às vezes, a espiritualidade junto com você vai fazendo do jeito certo a provação para que você vença isso. Não é que você fique longe disso. Diferente que já começou a beber, tem que ficar longe mesmo, né? É diferente. Nem cheirar, nem provar. Porque o corpo às vezes manda na gente. Então, quando a gente tem o karma individual, nós temos o karma familiar, que a gente às vezes herda, está no nosso DNA, alguns bloqueios dos nossos antepassados. E quando o espírito está ali, é um espírito que vai para resolver, às vezes trava, para ele ajudar a destravar todo aquele DNA que estava preso. E existe o karma coletivo. Nós estamos nesse planeta maravilhoso, que está respirando um pouco mais depois que tirou férias da gente, né? Que nós somos os piores predadores do planeta Terra, chama-se ser humano. Eu costumo até dizer, nas minhas abordagens em relação à humanização em saúde, que eu gosto muito dessa área, né? E há muitos anos que eu venho instigando isso nos hospitais, nas clínicas, né? Com as pessoas conhecidas e com as pessoas que eu virei a conhecer, e que hoje está sob o tempero dos soft skills, né? Que são as competências comportamentais. Eu dizia o seguinte, que o planeta já está humanizado, a gente precisa espiritualizar, porque o ser humano é todo errado mesmo, né? Ele é pura emoção, ele é instinto. Essa nossa raça, a terceira raça, sei lá que raça que é, dessa terceira dimensão, nós somos muito, como é que eu posso dizer? Eu acho que para a gente virar a quinta dimensão mesmo, vai ser um salto quântico de gerações, de DNA, de trabalho, de forma que a gente tenha um equilíbrio emocional, tenha realmente uma inteligência emocional.
E a gente vê isso nessa literatura das crianças cristais, crianças índico, por exemplo. Eu sou da época da criança índico, dos anos 70, anos 80. Né? São pessoas, digamos, que essa geração veio a fim de mudar, a fim de mudar. Às vezes a gente erra um bocado de coisa, mas a gente veio a fim de mudar a humanidade. Só que as crianças cristais, nos últimos 10 anos, são crianças que já têm um grau de espiritualidade, de equilíbrio emocional muito mais avançado. São crianças que conversam com a gente, algumas talvez já tenham 10 anos, provavelmente o mentor de Chico Xavier seja uma criança cristal, né? A veneranda, a Joana de Ângeles, também uma criança cristal. São crianças de um outro nível, né? Talvez dessa quinta dimensão, em que a sua sabedoria, ela reina no seu DNA de uma forma de que já tem despertado ali o equilíbrio emocional. Porque se nós somos contratados pelas empresas, pelos nossos hard skills, ou seja, as nossas competências técnicas, né, o que está no nosso currículo, nós somos demitidos pela falta de soft skills, ou seja, falta de inteligência emocional, falta de proatividade, de comunicação, de liderança, e tudo isso é saúde. Porque a saúde, ela mexe com o comportamento, porque não dá para separar. É um contexto grande. A saúde não é só o corpo. Que imagina, inclusive, que o corpo, ele dita também o seu comportamento, a sua fisiologia. Como você fala através da garganta, do pulmão, da boca. Então, essa expressão de palavras, de gestos, de entonação, de emoção visceral do plexo solar, lá, e do pâncreas, a bioquímica que você tem, os condicionamentos que você tem, as memórias, a emoção, o que está lhe afetando, os seus interesses, os seus medos, tudo isso é seu comportamento. Então isso é fisiologia também corporal. Então comportamento também é corpo, é físico também, né? É físico. A gente às vezes pensa comportamento como se fosse algo só espiritual. Não, é corpo também. É corpo também. Porque, digamos, se você no plano espiritual você vai agir com mais equilíbrio, você dentro desse limite, as pessoas chamam de casca, eu acho que é um nome até feio. Mas com esse corpo do jeito que é, bioquímico, que sente eu chamo de, humor, eu chamo de avatar. de avatar, o seu avatar, né? O seu instrumento, o seu carro. Sim. A alma, nós do espírito, somos o dirigente desse carro, desse automóvel. Então, comportamento também é corpo. Então, a gente tem. Porque imagine, uma alimentação saudável, ela não depende do corpo, ela depende do comportamento. Então, Sim. isso vai afetar bastante. De outro lado, a gente vê a dimensão emocional que se relaciona com o plano astral, né? As emoções. Porque, se você não sabe, anote isso aí. Isso aqui é muito importante. Que é justamente nós voltamos a reencarnar. Ou melhor, vou fazer uma pergunta. Se você está curioso, você tem alguma resposta para isso, eu queria que você dissesse aqui no comentário. Por que é que a gente volta a reencarnar? Por que a gente tem que voltar para essa roda do samsara, como diz os orientais? Por quê? Diga aí alguém, vá. Não fiquem tímidos, não. Podem escrever embaixo. Pode E tem escrever. outra coisa. Tem uma pessoa que está toda hora perguntando, Lúcio, deixa gravada. Vai ficar gravada no Instagram, Lúcio deve colocar na página dele também, e no YouTube do Centro Fraterno e do Lúcio. Isso. Estamos aguardando a resposta. Iracema, ela é toda tecnológica. A gente lembra que a gente chega lá naquele centro. Aquele centro tem um cheiro de cânfora, de hortelã-pimenta, é um cheiro assim de cura que tem ali dentro. Aí quando chega lá tem aquela ambientação daquelas músicas, e ela mistura umas músicas até que tem uma sonoridade, uma coisa tão... Algumas são viscerais, a gente vê... como é o nome dele? Agnaldo Timóteo cantando aquela música é visceral, é tão forte, né? Tão forte. E às vezes bota Ave Maria.
e bota instrumentais, e bota outras músicas. Aquilo é tudo um ambiente, né? Mágico, mágico, mágico. Que eu imagino que todo mundo está sentindo saudade, né? Muito. Mas já já a gente vai torcer para que isso a gente volte. Por quê? Diga. Eu trabalho com vibrato. Eu não trabalho com meditação. Eu trabalho com vibração. Então, todas as músicas, antes de colocar, eu vejo as letras e o vibrato de cada música. Eu preciso, por isso que as músicas batem dentro, não só pela mensagem que as letras trazem, mas o vibrato. Por isso, as músicas do Centro Fraterno não são baixinhas, né? Ela tem um tom para que possa vibrar. Viu como ela é tecnológica, gente? Rapaz, Iracema aí é científica mesmo. Manja tudo aí de internet, de live, Então, e já aquelas coisas, chegando, aqueles slides todos, né? O slide todo que ela já fazia ali, ó, sim, né? Isso tudo deixa a saudade, mas não 19 sabe. anos fazendo sem nunca estudar nada. O mérito Exatamente. não é meu, é do pessoal do andar de cima. Olha, É, não, já estou respondendo aí, viu? é, Já botaram aqui pois para é. evoluir a sua pergunta. Para evoluir, eu acho que é para melhorar a cada encarnação. O que mais? Desenvolver o amor, né? Como a gente sempre fala, né? E quem quiser fazer Mas, mais alguma pergunta, Lúcio está aí. mas tem uma coisa interessante. O que é que fisiologicamente faz a gente reencarnar? Os orientais falam isso há milênios, porque Kardec trouxe, ele conseguiu condensar o que estava desarrumado, uma genialidade incrível. Ele arrumou o que estava desarrumado. Tinha muita informação, muito encontro com as mesas girantes, muita coisa acontecendo, muita coisa já antiga. E ele conseguiu, com a metodologia dele, organizando, aí atraindo, com aquelas médiuns, jovens aquelas médiuns, fazendo e compilar. Imagine a trabalheira que foi para Allan Kardec fazer aquilo. Né? A gente Sem vê os livros internet, prontos assim, sem sem internet, internet, sem copia e cola. Né? É incrível mesmo, incrível, uma obra incrível. Né? a Muito. espiritualidade fala que eles também já teriam um plano B. Seria um momento do pontapé para que a humanidade despertasse. O plano B seria Leon Denis, que é outro fantástico. É, Né? vocês estão até estudando, Autodidata, né? estamos estudando. Então, seria o plano B. Olha, nada acontece fora do momento necessário. Agora, se algumas pessoas com tantas informações que estão aí ainda não despertam, gente, né? Cada um a seu tempo. É, é. E também a vontade, né? A vontade de ver, de mudar. Então, mas quando a gente volta lá para a filosofia oriental, eles são unânimes. O que nos faz voltar a reencarnar, tanto é que quando a gente fala assim, ó, o plano astral, o esoterismo chama de cama loca. Cama loca. Loca de lugar, de local, né? Loca. Cama loca. E cama tem a ver com cama também. Chama-se desejo. Desejo. Então, o que nos faz reencarnar é o nosso desejo. Por isso que quando a gente vai evoluindo espiritualmente, até se transformar alguém como o Chico Xavier, que a literatura tem mostrado aí que ele foi o Allan Kardec, né? Enfim, isso teria uma lógica muito incrível, porque Allan Kardec trouxe aquela ciência e Chico Xavier trouxe a poesia, né? Trouxe toda essa biblioteca, trouxe a cura. Allan Kardec não deu tempo de trabalhar com cura, né? Ele foi o cientista. E ele era De repente, magnetizador. magnetizador, cheio de energia para dar. Né? Mas aí veio o Chico Xavier trazendo a doçura, toda aquela biblioteca que ele trouxe, né? Com a equipe incrível. Né?
Então, é o desejo que nos faz reencarnar. Por quê? Lúcio, À medida que a gente diga Lúcio, irmã Dulce, trouxe o amor, a humildade. Madre Teresa de Calcutá isso, a prática, né? É são na exemplos. prática. Exemplo mesmo. E o guia espiritual de Irmã Dulce era Santo Antônio mesmo, né? A gente tem uma amiga nossa, ela é uma senhora, ela conheceu a Irmã Dulce, ela conversava com a Irmã Dulce. E ela tem uma vidência, ela sabia que o guia, como ela era católica, né? Ela era católica com Sim, vidência, sim. né? Com outro nível. Então, ela soube fazer um trabalho único, né? E a Irmã Dulce foi um trabalho único, muito merecido. As pessoas às vezes são assim, a religião tem o seu lado político, o seu lado gestão. Mas eu vejo assim, é extremamente merecedor ela receber aquela homenagem da Igreja Católica. Extremamente merecedor. Sim, sim. Né? Extremamente merecedor. E bom pra gente pra Bahia também, né? Isso é muito Se bom. bem que ela nunca pensou nisso. É, com Ela não certeza. tinha esse propósito, nunca teve. Eu a Porque conheci, eu era criança, e eu vi, ela era pequenininha, e quando ela passava pela calçada, que na época tinha um comércio muito forte, e a minha avó era católica apostólica romana, a minha família inteira. Agora você imagina o ET, que era eu no meio, né? Tinha evidência, via, ouvia, falava com o espírito, né? Era totalmente fora da caixa. Então, você imagina a situação. E eu com a minha avó, um dia andando, e nós encontramos com ela. Nós estávamos numa loja comprando alguma coisa, e ela entrou. Ela disse, cadê da freirinha? Que ela tinha uma vozinha minha outra. Eu vi alguns dos vendedores já se esquivando. Lá vem a freira chata. Entendeu? Então, tinha muita coragem para fazer o que ela veio fazer, independente da opinião dos outros, que inclusive na época, até quem assistiu o filme da vida dela vai chegar a essa ideia. Na época, até a Igreja Católica foi contra, porque tinha a sua disciplina e ela fugia tudo isso em prol do amor ao próximo. a servir. Porque o amor, ele é maior do que as religiões. O amor é um ensinamento puro, limpo de Jesus. A fraternidade. Exatamente. Você disse tudo aí. A gente reencarna para evoluir, a gente reencarna para aprender a amar, mas fisiologicamente o desejo nos mantém nessa roda de samsara. Por isso que a gente precisa cada vez mais evoluir os nossos desejos. Por exemplo, imagine a pessoa que fique preso ao prazer da gula, né? Comer é uma maravilha, porque isso libera substâncias de prazer. E é bom que a gente coma com prazer, mas se a gente fica preso, né, escravos da gula, isso vai gerar problemas para a gente de saúde e a pessoa até quando desencarna, ela fica magnetizada por isso ainda, porque aquilo está no perispírito, tá na sua onda, está na sua energia, foi aquilo que foi construído. E nesse momento dessa pandemia, a gente recebe uma chacoalhada do desapego, né? A gente começa a usar, principalmente o ano passado, né? Que a gente não estava saindo mesmo. Roupa de casa, né? As roupas de sair ficaram todas aí tomando poeira, tomando sol, né? E sei lá, quem tem 50 relógios, né? 25 óculos e um bocado de coisa, teve que deixar tudo ali parado, ou então ficar mostrando pela internet. Então a gente teve que realmente simplificar mais nossa vida, né? A gente simplificou mais nossa vida. E isso fez com que a gente acostumasse com algo mais simples. Inclusive o prazer de conviver mais com a família. A gente foi obrigado a ficar dentro de casa. Né? E isso foi mexendo. Isso mexeu infinitamente
variável com as pessoas. Então é importante que a gente passe o 2020 com muitos aprendizados. 2021 tem outros desafios, tem outros desafios. Não sei se vai ser mais fácil ou mais difícil, mas são outros desafios. Há, inclusive, premonições de que 2022 vai haver situações mais geológicas, geográficas. Eu não duvido, né? Não duvido. Porque existe uma área da humanidade que está muito viciada ainda na guerra, num problema ali, né? Aquele Oriente Médio, muita coisa por ali. A energia ali, às vezes, pode criar uma muvuca sísmica ali, né? Difícil dizer, né? Porque os nossos pensamentos, eles são jogados a nível de vibrações para o plano astral, e o plano astral devolve aquilo. É uma ação e reação. Por isso que a gente, digamos, imagine você conseguindo realizar seus sonhos. Cocrie a sua realidade. Em oração, em meditação. Agradeça como você tivesse recebido. Isso aí é você usar a visualização para você atrair mais rapidamente aquilo que você quer. Mas imagine sem estar jogando outras energias de pensamentos e vibrações para o plano espiritual. Aquilo volta para a gente, porque é um imã. Nunca saiu da gente. As pessoas não entendem. O karma não sai da gente. Porque primeiro a gente não está separado. Tudo aqui é um mar de ondas em que a gente se manifesta. Aí quem estuda a teoria de Einstein, né? Daquele espaço-tempo e a curvatura do espaço-tempo, que a gente vê como se fosse assim. Existe uma cama que você bota um lençol e aí você joga uma bola e essa cama afunda e aí você vê que existe uma distorção do espaço-tempo, né? Isso é uma coisa bem diferente, né? Bem diferente da gente entender, mas não dá para aprofundar aqui agora, mas significa o quê? Que existem grandezas que mostram que nós não estamos separados. Por isso que eu falo muito da medicina integrativa, da saúde integrativa, porque nós estamos integrados com o todo. Nós, como corpo, não existe. Isso é bom para o coração? É bom para o coração, é bom para o estômago, é bom para o pâncreas, é bom para o cérebro. Tudo que a gente come, ou sei lá, vitaminas, tudo isso é bom para o corpo todo, porque está tudo integrado, para o pensamento, para as emoções, né? Então, porque a vida, ela é integral. E nós, imagine, nós somos o eu separado, né? O eu interno de pensamentos e emoções, nós somos o eu externo que manifesta o nosso comportamento através do nosso corpo. Existe a nossa relação com o meio externo, é uma relação de crenças, de cultura, e a relação propriamente física de ambiente. Então são dimensões que a gente vai agindo no nosso dia a dia, a gente precisa estar atento a perceber que aquilo que a gente faz gera consequências em todos esses ambientes. Né? Em todos os ambientes. Se a pessoa fura fila para tomar a vacina do Covid, ela está influenciando na vida de alguém, de alguma forma, né? Está influenciando na vida de alguém. A gente, lá na década de 70, existia aquela história do, acho que era Continental, né? Um cigarro Continental, Gerson. Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Aí ficou com uma lei do Gerson, né? Que era um jogador de futebol famoso na época, dos anos 70. E um cigarro, acho que era Continental, desculpe se não for. Ele fez vários anúncios em que ele falava que fumar o cigarro Continental era como se estivesse levando vantagem em tudo. E isso depois gerou, com o passar do tempo, no marketing, como se fosse assim, aquela coisa da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sofri assim, né? Que a pessoa não quer mudar, aquela música da Gabriela também. Então tem umas coisas que ficam como se fossem slogans daquilo que a gente não deve coagular com o tempo. E o brasileiro aprendeu muito a levar vantagem. Eu acho que a humanidade, né? O ser humano. É porque a gente mora aqui, né? A gente às vezes fala assim, mas porque a gente mora aqui também. E a gente precisa despertar a fé. Se a vacina não chegou para você, tenha fé. Cuide da sua saúde, cuide da sua imunidade. Você já está sendo ajudado se a vacina não chegou para você, porque outras pessoas sendo imunizadas, né? Isso vai ajudar a minimizar
a gravidade dos sintomas. A gente já viu isso na estatística, né, pelos trabalhos científicos. E tem mais uma coisa, lá na frente vem outras, até vacinas melhores, que eles vão aprimorando, eles tiveram que correr para fazer tudo isso. Verdade. Isso tem várias teorias, mas não vai entrar nisso. Mas significa o quê? Que faça a sua parte, não terceirize para a vacina a sua saúde. Isso aí é um detalhe da sua vida, um detalhe importante, porque a pandemia é um detalhe muito importante da sua vida. Covid é um detalhe muito importante da sua vida, mas é um detalhe. Existem outras coisas da sua saúde que você precisa ficar atento, né? O excesso de açúcares, de gorduras, a falta de exercício, dormir tarde, a maledicência, não respirar direito, não meditar. Então tem várias coisas para você fazer, várias coisas. Quando a vacina chegar para você, pronto, chegou para você, né? Você vai estar recebendo a vacina e vai participar de um outro movimento. Enquanto não chega, vai cuidando da sua imunidade. E cuida da sua imunidade mesmo que você tomou vacina. Porque a vacina não vai evitar o sarampo, não vai evitar a pneumonia, a amidalite, o rotavírus, a cólera, a dengue, o chikungunya. A vacina é para o Covid. As pessoas às vezes gostam de pensar assim, torto. Parece que a vacina é o elixir da vida. Pronto, tomei vacina, nunca mais caio doente. A vacina é só para o Covid. É só o Covid. Né? Como ele ficou com pandemia, parece que é a única coisa que existe. Não, o Covid não é a única coisa que existe. Existem milhares de coisas aí para lhe causar doenças, mas o principal é você, o seu livre-arbítrio, a sua indisciplina, né? E a sua vontade de mudar. Se você acostumou a comer as coisas muito doces, é porque as suas papilas gustativas, elas acostumaram a isso, seu cérebro, seu intestino, suas cândidas, né, que a gente tem micro-organismos no intestino que mandam na gente também. A cândida, se a gente fica comendo muito doce, ela se reproduz e ela gera informações para o nosso cérebro para a gente comer mais doce, porque ela quer se reproduzir. Então a gente pensa que a gente tem liberdade, mas a cândida manda na gente. A nossa microbiota. Por quê? Porque 90% do nosso corpo é formado de micro-organismos, principalmente dentro do intestino e na pele também. Claro, na pele também. Né? Dentro do corpo não existe micro-organismo, mas existe na pele e da boca, passando por todo o tubo digestivo até o ânus. Porque da boca, todo o tubo digestivo até o ânus é lado de fora do corpo. Não é lado de dentro do corpo. Continua fora. Fora é quando atravessa a mucosa intestinal, a mucosa gástrica. Mas ali ainda é fora do corpo, fisiologicamente falando. Então, a gente precisa acordar que nós somos os co-criadores do nosso destino, porque o maior problema da humanidade é a vitimização. E todos nós temos momentos de vitimização, todos, 100% de nós. Eu tenho, todo mundo tem. A gente às vezes faz assim, aquela coisa. Mas se você ficar atento a esse padrão, você começa a cortar. Primeiro, você começa a se queixar menos. Porque quando a gente fica se queixando muito, é porque a gente acha, no fundo, de que aquele problema externo não pode ser resolvido dentro da gente. Como a gente reage. Tem coisas que não dá para a gente resolver lá fora. Mas como aquilo nos afeta, a gente pode resolver. Quando a gente pensa mais na solução e menos no problema em si, remoendo o problema, né, aquele queixume, aquela coisa toda, a gente alimenta a vitimização, que significa o quê? Estou coagulado, aceitei a minha paralisia no destino. Não, não adianta. Deus não vai ficar fazendo um milagre na sua vida todo dia para você deixar de ser vítima, não. É seu. E a gente quer atender aos preceitos dessa nova dimensão. A gente usa essa metáfora da quinta dimensão. É uma metáfora, né? Porque são formas de dizer assim, a nova humanidade, a nova Terra, a gente chama de quinta dimensão. Então, porque na verdade tudo são metáforas, não existe nada absoluto.
O único absoluto que existe é Deus. Tudo é relativo. Então, tudo que a gente... E isso é um dos problemas maiores da guerra, Iracema. É as pessoas levarem tudo ao pé da letra. É as pessoas acharem que só existe um mapa mental. Então, eu me lembro, uma vez, eu estava no escritório da minha contadora, que hoje é outro, né? Alguns anos atrás, e tinha um assessor dela lá e tal, a gente conversando. E aí eu perguntei, e aí você gosta de rezar? Aí, Deus me livre, rezar. Não, não gosto de rezar não. Eu faço oração. Aí eu falei, olha, no Aurélio rezar e oração é a mesma coisa. Não, mas reza. É porque na infância dele, a mãe dele, eu acho que levava ele para ser rezado. Aí batia aquelas folhas, aquela coisa, né? Não tinha aquela coisa? Daquela senhora, fazia aquela As rezas, oração. As rezadeiras. Aí, como ele virou evangélico e ele ouviu lá dentro, que é como se fosse um sacrilégio, sei lá qual é o nome que a gente usa para isso lá, né? Aí ele sedimentou nele, de quando falava assim, rezar era uma coisa horrível, porque ele estava pensando só com o mapa dele. E a gente faz assim às vezes, a gente se apega, a gente está falando a mesma coisa, e a gente se apega à palavra. As duas pessoas não estão discordando, só porque as palavras foram diferentes e que o mapa de um é diferente do mapa do outro. Porque o mapa não é o território. Na programação neurolinguística a gente aprende isso. O mapa não é o território. Então, quando a gente se apega muito à palavra e não à mensagem, e os espíritos dizem isso muito nas mensagens, né? A gente atravessa, a gente avança mais, a gente ultrapassa mais. Porque um dos motivos da guerra é a gente se apegar às palavras. Dizer assim, você disse aquilo. Mas a pessoa falou aquilo, mas a mensagem que ela estava passando era um pouco diferente. Então a gente tem que ter cuidado. Porque como o Gandhi falou, eu não preciso lhe perdoar, não há o que perdoar, eu não me senti ofendido. Isso é um jeito altruísta, avançado, da gente ver quando nós somos ofendidos, quando alguém faz algum mal para a gente. Que a gente não sedimente isso. Porque se a gente fica orgulhoso, remoendo isso, a gente fica preso a esse momento. E a gente também causa isso nas pessoas. Quando a gente vai e mata o vírus, a gente está assassinando um ser. Quando a gente mata uma bactéria, toma um antibiótico, mata uma bactéria. Quando a gente mata uma barata, né? Uma formiga, querendo ou não, a gente está assassinando. Então, para aquele reino, nós somos assassinos. Nós estamos fazendo mal. Só que a gente entende o que? A gente tem isso no Livro dos Espíritos. O mal e o bem são relativos ao que está em jogo. Então, às vezes, existe um sacrifício de algo em prol de algo maior. Não que a gente não vá justificar os nossos erros, os nossos crimes, né? Essas coisas, não é isso. Mas, às vezes, as coisas acontecem de uma forma de que algo é sacrificado. A gente mata uma bactéria para ficar vivo. E a gente matou uma vida. Então, a gente não pode ficar achando que vai virar um naturalista cego. Naturalista, digamos aqui, aquele que respeita tanto todo tipo de vida, de que ele pode se tornar uma pessoa inerte. Porque se a gente às vezes não tiver veemência e fizer o que tem que ser feito, e aceitar tudo como se fosse tudo muito natural, a vida vira desorganizada, vira um caos. Então a gente tem que arrumar a casa, porque a nossa bandeira é ordem e progresso. E eu lhe digo, isso é uma inspiração divina colocar na nossa bandeira ordem e progresso. Porque a ordem está lado a lado com o amor. Não existe amor sem ordem. Porque até para fazer caridade você tem que ter ordem, tem que ter organização, tem que ter inteligência para fazer caridade. Porque, imagine, existe uma pessoa passando alguma coisa, aí você resolve trazê-la para sua casa. Aí ela gera um problema na sua família enorme, e ainda vai embora e vai para o mesmo lugar. Por quê? Aquela pessoa às vezes deveria estar ali naquele ambiente, convivendo, passando suas experiências, porque é, é, é o que ela tem para absorver naquele ambiente.
Não que a gente gere nisso uma acomodação, não. Vamos melhorar todos os ambientes que a gente puder. Mas a gente não pode simplesmente fazer o bem sem inteligência, sem estratégia, porque senão a gente vai fazer o mal. Iracema não pode chegar, pegar aqueles donativos e dizer assim: olha aí, gente, aqui tem macarrão, tem arroz. Aí vai vir os vizinhos que estão ali do lado, que estão com a despensa até cheia, vão ali, opa, me dê que eu quero, tá me dando, é de graça. Não, ela vai o quê? Ela vai escolher as pessoas carentes, que já vão ali, que também vão, mas querem aprender, porque não adianta só ficar dando o pescado, né, o peixe, tem que dar a vara também para a pessoa sair daquele problema. Então ela tem que usar a caridade com inteligência, com estratégia, né? Porque a gente já venceu aquela época pré-histórica, onde tudo era no grito, a gente vivia em aldeias, a gente foi crescendo, né? Saindo desse lado tão místico. René Descartes trouxe, não é, esse lado da ciência, que foi muito interessante, né? Que foi da comprovação científica. A gente chegou a um extremo, porque a religião, a medicina era muito mística, era muito mística mesmo, e isso atrapalhava. Ah, que os deuses dessa planta vão curar você. Poxa, e a pessoa do lado da curandeira estava com um chá para curar aquela sepse, e ia salvar a vida da criança, a criança morria, porque os deuses não tinham curado aquela criança. E a curandeira, eu estou com um chá aqui com alho que vai curar essa criança, essa amidalite fervorosa. E a criança morria. Por quê? A medicina, ela era muito mística. Então veio essa visão cartesiana, René Descartes, né? Que foi um gênio, né? Ele ajudou muita coisa. E a gente às vezes fala assim, a visão cartesiana. A visão cartesiana foi uma época, trouxe uma evolução. A gente já vem agora com a visão misturada, a visão einsteiniana, a visão quântica, visão integral, visão das inteligências múltiplas. São muitos cientistas fazendo muita coisa boa. É toda uma miscelânea, é muita coisa para estudar. É muita coisa para estudar. Uma coisa que não existe é tédio de aprender. Se você está com tédio de aprender, eu acho que está na hora de você olhar para o lado, olhar para outras coisas, olhar para outras bibliotecas, porque tem muito. A gente só tem a aprender. E quando a gente vê que a gente só tem a aprender, nunca é tarde, porque ó, se você tem 50 anos, você vai viver até os 100. Significa que você está na metade da vida. A menos que você se descuide do seu corpo, porque até as pessoas que se descuidaram do corpo, até por ignorância, porque assassinaram o ovo, né, algumas décadas para vender simvastatina, para baixar o colesterol, e o colesterol, na mesma época que se descobriu essa importância do colesterol, que poderia se depositar nas artérias, mas se oxidar, enferrujar por falta de antioxidantes, como vitamina C, zinco, selênio, vitamina A, vitamina E e outras coisas, se descobriu a homocisteína. Mas a indústria fez o quê? Fomentou a venda da simvastatina. A homocisteína aumenta, ou melhor, a homocisteína é produto do nosso metabolismo, em que ela é acumulada quando existe deficiência de vitamina B6, piridoxina, ácido fólico e vitamina B12, né? A cobalamina, meticobalamina ou cianocobalamina. E isso não tem patente. Significa o quê? Que estimular a baixar a homocisteína na década de 60 era mais inteligente do que estimular a baixar o colesterol. Mas a indústria não queria isso. Então ela mandou um bocado de dinheiro para a simvastatina, para vender, essas 3 décadas, e as pessoas começaram a assassinar o colesterol. Tem até um vídeo no meu canal, Lúcio Saúde Atitude, ou no Lúcio Saúde, eu falo um pouco disso, rapidamente. E agora, já há alguns anos, né, muitos médicos, nutricionistas falando sobre isso, de que o colesterol ele tem que ter um nível bom. Não precisa ser elevadão, não. Um nível bom. Porque os nossos hormônios são formados do colesterol. Então, a gente vai envelhecendo. Os hormônios vão caindo. Se a gente não mexer nisso com a medicina, eles vão cair e a gente vai ficar doente. Se a gente consegue manter os hormônios mais elevados,
testosterona, estriol, estradiol, progesterona, e às vezes outros também, né? Às vezes melatonina, tem gente que tem que suplementar a melatonina, tem gente que precisa até de GH, hormônio do crescimento, mas é em forma de injeção, é mais complicado, é caro, não é uma coisa tão simples assim. Ah, aí o que acontece? Se você fica baixando colesterol, a matéria-prima dos hormônios, elas são jogadas na latrina, elas são eliminadas. E a homocisteína, se tiver elevada, ela é pior que o colesterol. Estatisticamente, aumenta a chance de infarto. Até porque a estatística da cardiologia diz o seguinte: as pessoas que abaixaram muito colesterol tiveram mais infarto. Porque a testosterona previne infarto. E quando a gente acaba com o colesterol, a gente reduz testosterona, reduz progesterona, estriol e os hormônios masculino e feminino, que os dois têm um em mulher, mas claro, na sua prevalência por causa do gênero, na sua diferenciação, eles abaixam, porque a gente assassina o colesterol. Então a gente não precisa ter esse medo do colesterol que criaram, que a indústria criou. Então a gente está refazendo essa humanidade. E 2021 promete ser o ano da verdade. Muita coisa está sendo mostrada, né? Há quem diga até que os americanos, até o meio do ano, têm que revelar aquilo que está escondido lá na NASA, no Pentágono, sobre os extraterrestres. Aqueles que andam nos visitando na quinta dimensão, na sexta dimensão, nas nossas casinhas, no nosso centro espírita, nas nossas igrejas, né? Ou você acha o quê? Que os ETs vão ficar de fora dessa nossa transformação? Nós somos ETs, ninguém é do planeta Terra, a gente veio aqui de outros. Tem várias literaturas espíritas e espiritualistas falando disso, né? Na época da Lemúria, da Atlântida, enfim. Ninguém é da Terra. Kardec fala. Demorou muito, mas Divaldo Franco começou a falar também. E é uma bobagem se esconder isso. No Centro Fraterno nós temos um espírito, eu já conversei com você, que desde o início do centro ele fala. O nome dele é Astemox. Ele diz que nosso aparelho fonador não consegue pronunciar o nome dele. Então, ele é Astemox com 2x. Ele nunca reencarnou no planeta. E a gente sabe, acredite quem quiser, vamos colocar dessa forma, que existem muitos seres híbridos já entre nós, há muito tempo. Existem seres híbridos já tentando modificar. Porque o que acontece é que nós estamos modificando a nossa psicosfera, mas nós ainda somos tidos como perigosos no universo. Bomba atômica, etc. Porque se só prejudicasse a nós, está tudo certo. Mas uma explosão do planeta pode prejudicar o entorno. E eles ficam atentos a isso. Porque quando se descobre o produto que gera uma bomba atômica, aí as crianças estão brincando, né? Com coisa muito perigosa. Então, eles estão realmente interferindo muito, inclusive nas grandes potências, para evitar um mal maior para nós mesmos. O próprio... Acredito eu, segure aí para você fechar aí. Acredito eu, é um assunto delicado, muita gente não tem coragem de falar, mas eu acredito que já está na hora de baixar os véus. Kardec veio levantar uma ponta do lençol, nos mostrando quem nós somos, seres de luz, vivenciando uma experiência terrena. Então, aí já diz que nós não somos daqui. Nós estamos vestindo esse avatar porque, encarnado, nós temos um aprendizado enorme. Mas, sabendo da nossa imaturidade, muitos irmãos de fora... por que a gente não vê esses ETs? Muita gente fala.
porque eles não vivem, eles vivem em dimensões diferentes. As pessoas não entendem isso. E como é que eles se mostram quando eles querem se mostrar, para quem eles querem se mostrar. Isso aí é que é uma coisa que ainda não entenderam. E existe alguns relatos que escondem muito, é que em muitas situações que eles nos defendem de um mal maior, inclusive, eu acho, não sei se foi o ano passado, que houve um meteoro, eu acho que foi na Rússia ou na Alemanha, não me lembro, que o meteoro clareou tudo de repente, quebrou janelas, e depois viram que tinha os discos acompanhando, atirando no meteoro. Isso é pouco divulgado. Mas tem aí, inclusive, imagem que a NASA, alguém vazou, porque hoje em dia não é só a NASA, existem muitos telescópios hoje potentes que vê isso. Então, acredite quem quiser, mas nós somos luz e nós não estamos só nesse universo imenso. Você me lembrou, eu e Estelinha tem muita música, a gente faz música há 27 anos, né? E a gente tem uma música que a gente fez na época que os meninos eram criança, que a gente fez muita música para criança. Depois quem quiser ir ver é só procurar no YouTube, Lúcio Stella Que Sound, Lúcio Stella Que Sound, que é sobre o disco voador está chegando, a música que a gente fez, né? O disco voador está chegando e o nosso endereço procurando. A gente fez isso há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos? Tem mais até, viu? A gente fez essa música. Uma outra que a gente fez do ET Conversador, né? Conheci um ET Conversador. Então a gente não tem nenhum problema com ET não, sabe? Olha, existe ET, a gente não é ingênuo, né? ET do bem e o ET que ainda precisa aprender muita coisa, né? Então, o próprio Chico Xavier, ele relata um... Extra e inter. Isso. O Chico Xavier, ele relata, o Geraldinho, né? Tem muitas histórias, você procura na internet, conviveu com ele, muitas histórias, que ele estava passando, não sei para onde é que ele estava indo, ele estava viajando com um carro, com alguém, aí ele viu uma luz acompanhando ele, né? Chico Xavier, né? Aí, claro que ele conta com a forma dele contar, eu contando aqui resumidamente. E ele foi vendo aquela luz, aí ele viu que era uma coisa estranha, ele não estava com a sensação muito boa, ele não estava com a sensação muito boa. Algo nele, na alma dele dizia que, enfim. Aí aquele disco, o carro dele que parou, o disco desceu lá longe na grama, no gramado, aí veio vindo alguém de lá, em direção a ele também não estava se sentindo bem, a presença desse ser não era boa, esse ET não tinha energia boa, eu acho que ele ficou meio desesperado, depois ele resolveu fazer uma oração, aí esse ser que estava vindo lá parou, como se ele tivesse desistido e voltou, e foi embora. Aí eu acho que o carro pegou, eles continuaram a viagem, né? Acho que é Geraldinho que conta isso, com mais detalhes, com mais Eu já vi emoção, isso. né? Então, é só procurar na internet. A internet tem muita coisa boa, né? Então, a gente precisa abrir nossa mente um pouquinho. Primeiro, é ser muito... o ser humano ainda é muito egocêntrico, antropocêntrico, antropocêntrico. Antropo significa humano, né? A gente. Ele acha que nós somos seres do universo. Por exemplo, Os únicos. os únicos. O que é que eu tenho que falar pra gente? Por que ele que tem que falar com a gente? A gente é que tem que contribuir. Por exemplo, os animais existem pra gente comer. Mas será que é isso? Né? Será que é só isso? Será que é isso mesmo? A gente sempre acha que tá tudo para nos servir. Os espíritos têm que nos servir, têm que nos orientar. É sempre nos servir, nos servir, nos servir. É por isso que a gente tem que se desapegar, se desatrelar dessas crenças limitantes antropocêntricas,
Está na hora de a gente abrir a nossa mente. Será que nesse vasto universo nós somos os únicos seres pensantes com dois braços e duas pernas que é bípede, que fala? Que eu não vou chamar nem de inteligente, né? Porque os animais que estão dentro do mar são muito inteligentes, né? Os golfinhos. A, a inteligência. Você vê um cachorrinho, ele sente a sua vibração quando você está na garagem. Então ele tem uma inteligência. Ele não age contra a lei universal. Uma cachorrinha, um cachorrinho. E a gente faz isso o tempo todo. Então, será que nós somos mais inteligentes que os animais mesmo? Será? A gente tem artefatos do nosso corpo, do nosso chakra, da nossa inteligência, que mostra que nós temos mais inteligência de, do nível de usar o pensamento, usar a comunicação, usar a organização, usar a sociedade. Mas em relação ao respeito à natureza, nós somos burros em relação a todos os Predadores. animais. Predadores. Em relação a todos os animais, nós somos, nós tiramos um, quando os animais tiraram 10, em relação à harmonia do planeta. Então nós temos muita inteligência, mas em relação à harmonia do planeta, nós somos muito burros ainda. E o antropocentrismo é uma dessas grandes burrices. Nós acharmos que tudo é pra gente, é para explicar, tudo tem um porquê pra gente. O porquê não é o porquê das coisas existem, não. É o porquê pra gente entender, né? A gente precisa ser mais humilde, né? Eu me lembro de uma passagem que você estava falando antes aí, Dr. Bezerra falando através de Valdo Franco, com aquela serenidade, com aquelas palavras sábias, com aquela energia envolvente. Se você nunca ouviu, procure Dr. Bezerra falando através de Valdo Franco ou de outra pessoa. Só de você escutar aquela mensagem, aquilo já é capaz de lhe curar de alguma coisa aí por dentro. Só de você sintonizar com o Dr. Bezerra, com a sua equipe, com essa luz maravilhosa que ele é, com esse ser, com esse anjo, quem leu Brasil, Pátria do Evangelho, né? Sabe o que eu estou querendo dizer. E ele diz o seguinte, que bem do jeito dele, bem na calma dele, ele fala que a pandemia, esse vírus, ele é um mister de combinações. Claro que tecnicamente ele foi criado no laboratório, mas imaginem que a humanidade, no seu grau de competição, de loucura desses grandes poderosos, tão polarizados, eles poderiam ter causado uma guerra nuclear antes da data limite. E isso ia gerar um problema para a humanidade grande. Então, de repente, quando um mal menor vem, em que nos força a ficar dentro de casa, isolados, com medo de morrer, cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso autoconhecimento, cuidando das nossas orações, botando em dia o nosso armário cheio de bugigangas e coisas inúteis, revendo os nossos conceitos, fazendo com que a gente possa ajudar as pessoas de uma forma diferente, fazer com que a gente possa fazer uma viagem introspectiva mais profunda. Isso tudo é uma bênção quando a gente teria, de repente, um cataclisma mundial causado por guerra nuclear. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano não entende de que o novo normal é diferente do que a gente quer, dos nossos desejos, de dizer assim, vamos tomar essa vacina e ir para a rua fazer carnaval. Esqueçam isso. Esqueçam. Porque a evolução dessa humanidade não vai mais perder para essas aglomerações que fomentam energias deletérias para a massa crítica do planeta. Não vai, as coisas não vai ser mais como antes. Não pense que aquele carnaval vai voltar como era. Não vai voltar. Quando ele voltar, vai ser de uma forma muito própria, muito diferente do que foi. Muito diferente do que foi. Porque ainda tem outras coisas aí programadas por Deus
para a gente avançar, parar de atrasar, porque o planeta já saiu daquele, acho que era o Kali Yuga, né? E foi para o nível mais Satya Yuga. Significa que o planeta já girou, já deu a volta, né? E a gente precisa avançar. Não tem jeito, a gente vai ter que avançar. Por isso que tem muita coisa que está voltando para a gente resolver. Nós temos que resolver. Então, a gente tem que aproveitar isso e continuar crescendo. Não tem mais como se apegar àquela nossa vida carnavalesca de outrora, de inconsciência, de irresponsabilidade. A gente tem que correr atrás do prejuízo. Porque muitos de nós conhecem pessoas com 90 anos, com 100 anos, com 80 anos. Significa que um bocado de gente, mesmo nesse planeta cheio de doença, e cheio de remédio que causa doença também, e cheio de remédio que cura, muita gente chegou aos 80, chegou aos 90, chegou aos 100, ultrapassou os 100 anos. Significa que se você tem 30, 40, 50, 60, você provavelmente vai ultrapassar os 100 anos. Porque mesmo que você... a gente vê pessoas bem doentes que levam décadas vivas. Não é? Às vezes na cama e às vezes não é na cama. E levam décadas. Significa que a medicina está fazendo a gente viver mais, apesar de a gente poluir o ambiente. Significa que se cuide hoje, porque a gente vai viver mais. E pense diferente em relação à previdência social. Queira ter saúde, queira ser jovem, porque esse conceito de previdência, para essa longevidade que a gente vai atingir, não vai dar conta. Então tenha força, ânimo, energia, saúde para produzir e ganhar dinheiro. Porque o mundo mudou. É só você olhar para trás. Diga. Vamos unificar as águas. Vamos. Mas só para concluir, é só você olhar para trás. Quando eu me formei, estavam surgindo os primeiros computadores, foi em 93, os primeiros computadores coloridos, porque antes ele era verde. E olhe só a evolução. Quando na época eu era diretor lá no plano de saúde da PUB, a minha colega ela tinha um celular que pegava internet, mas era uma loucura. Ela queria acessar uma coisa, levava 10 minutos para acessar uma coisa incompleta. Os sites pareciam que se derretiam no celular, porque não dá para ver nada. E olha o que a gente está fazendo hoje com a tecnologia. Projete isso. Significa o quê? Se cuide, porque você vai viver muito e você tem que cuidar de sua saúde, que isso é o bem primordial. Agradeça o que você tem e cuide desse bem precioso chamado corpo físico, que esse é um instrumento maravilhoso. Consequentemente, cuide dos seus pensamentos, do que você lê, do que você assiste, do que você fala, do que você sente, do que você emana, de como você medita, de como você ora. E que a gente possa, nesse momento, atrair as energias do Criador, para você que está em casa, possa sentir a luz do Criador entrando no seu ambiente, entrando na sua família, através desse elo mágico da espiritualidade, que todos nós temos a espiritualidade cuidando pela gente. E Iracema, ela vai conduzir esse momento que ela faz com muita maestria. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora, nesse momento, entrar em vibração nessa frequência que foi gerada pelos amigos espirituais, pelas palavras do nosso irmão Lúcio, nos mostrando tão positivamente um caminho, falando de tantos irmãos espirituais, quando aqui estiverem encarnados, ou que nunca encarnaram, que nós somos todos irmãos, estejamos aonde estivermos,
no planeta onde nos cabe, segundo a nossa frequência e vibração. Agradeçamos sempre ao Pai, a cada dia, pela oportunidade de aprendizado neste planeta que nos acolhe. As dificuldades aí estão para aprendizado em cada um de nós, irmãos queridos. São tantos irmãos das estrelas que vos ajudam, que estão a todos os momentos fazendo campo vibratório em vossas mentes, para que transforme pensamentos em vibrações de amor e fraternidade. Junto conosco, espíritos, amigos, equipe Bezerra de Menezes tão falada, do nosso irmão Ramatiz, nosso irmão Flecha Ligeira, com sua equipe de caboclos, pretos velhos, essa egrégora que trabalha aqui no planeta, a trazer energias que transformam para o bem-estar de todos nós. A doença aí está, a cura também. E depende de vós mudar a psicosfera que se instalou em vosso planeta. Agradeçamos ao Pai, Criador do amor, e ao Mestre Jesus, que vem nos trazer esse amor, que envolve a todos nós. Acreditem, irmãos, não estão sós. Aqueles que agora, porque querem, sentem esta frequência de amor, que estão com as águas, o litro de água, o copo de água, mentaliza aquele irmão que está longe e que precisa de equilíbrio, de centralidade. Aqueles que estão sofrendo, que estão nos hospitais, vibremos por eles, lembrando que a força do amor agora se faz. Foi criada uma frequência, sintonize nela neste momento. Ela transmutará, transformará as moléculas d'água através da tua fé, ferramenta que tens em vós e pouco usas. É a fé verdadeira, a fé que move montanhas, como falou o Mestre Jesus. Irmãos, o que estás a passar foi necessário para que o mal maior não vos acontecesse. Foi isso a fala do nosso irmão esclarecedora. Que Jesus, no seu amor, esteja em vosso lar. Que vibre nas cordas, nas frequências que estão indo agora para vós, que sintonize. Que envolva a todos nós. Irmão Fernando Randolfo, equipe, Dr. Bezerra de Menezes, na frequência. Flecha Ligeira com sua flecha de luz, lançando amor, luz a todos nós. Que assim seja, irmãos queridos. É isso, Lúcia. Maravilha. Isso é o mais importante. Essa energia. Jesus te abençoe. Muito A obrigado. vocês todos. Fica gravado a palestra, já perguntaram várias vezes.
no Instagram, no YouTube, no canal do Lúcio também, com certeza. Lúcio, a nossa gratidão a você, a Estela, a todos. E fiquem bem. E vamos em frente. Obrigada. Que Jesus abençoe. Tchau, Lúcio. Fiquem em paz.